Existe uma doença silenciosa que corrói a alma da nossa época, uma fuga constante da realidade, um apego desesperado a ilusões reconfortantes. Nietzsche, o médico implacável da cultura, diagnosticou essa enfermidade como niilismo, e ele não ofereceu pílulas mágicas, nem promessas de felicidade instantânea. Ele apontou o dedo para a ferida, convidando-nos a sentir a dor da verdade. Imagine a caverna de Platão. Correntes, sombras dançantes, uma realidade fabricada que aprisiona a mente. A maioria se contenta com essa farsa, agarrando-se às falsas seguranças que a sociedade oferece. Mas Nietzsche te chama para fora da caverna, para encarar o sol de frente, mesmo que isso te cegue por um instante. O segredo oculto de Nietzsche não é um atalho para a iluminação, mas sim uma trilha íngreme e pedregosa. Uma jornada de autossuperação que exige coragem, disciplina e uma honestidade brutal consigo mesmo. É questionar cada valor, cada crença, cada dogma que te foi imposto. É duvidar de tudo, inclusive de si mesmo. A questão que Nietzsche te lança é incômoda. Você está realmente vivendo? Ou apenas repetindo um script pré-programado, dançando conforme a música que os outros tocam? Você tem a audácia de forjar o seu próprio caminho, de criar a sua própria verdade? Ou prefere se esconder nas sombras, anestesiado pela ilusão? Nietzsche não te oferece conforto, mas sim um desafio, um chamado à ação, um convite para despertar do sono dogmático e abraçar a complexidade da existência. Ele te força a confrontar a sua própria mortalidade, a encarar o absurdo da vida e a encontrar sentido em um mundo que parece não ter nenhum. E é nessa busca incansável, nessa luta constante contra o niilismo, que reside o verdadeiro segredo. A coragem de ser você mesmo, em toda a sua glória e em toda a sua miséria. Nietzsche anunciou a morte de Deus. Não se engane, isso não é apenas uma declaração de ateísmo, é o reconhecimento de que todos os valores absolutos ruíram, as âncoras morais que nos guiavam desapareceram, deixando um vazio existencial. O que acontece quando não há mais um manual de instruções para a vida? A resposta de Nietzsche reside na vontade de poder. Não a compreenda como mera dominação. É a força que nos impulsiona a superar a nós mesmos, a criar nossos próprios valores em meio ao caos. É transformar a angústia da liberdade em energia criativa. É a arte de esculpir a própria existência. Ele desmascara a moral do rebanho, a moralidade cristã que ele via como uma moral de escravos, uma moral baseada no ressentimento, na negação dos instintos vitais, uma moral que valoriza a humildade, a submissão, o sacrifício. Pergunte a si mesmo: você está internalizando valores que te enfraquecem? O eterno retorno é um teste de autenticidade. Imagine reviver cada instante da sua vida, infinitamente. Cada alegria, cada dor, cada erro. Você mudaria algo? Essa é a bússola que te guia para uma vida que vale a pena ser repetida. Uma vida autêntica, intensa, apaixonada. Agora, um exercício prático. Escolha uma crença que você sempre considerou inquestionável, uma verdade absoluta. Investigue suas origens. Quem se beneficia dessa crença? Ela te fortalece ou te aprisiona? Desafia, ponha à prova. Talvez você descubra que a realidade que você julgava conhecer era apenas uma ilusão fabricada. O niilismo pode te paralisar, te afogar em desespero. Esse é o niilismo passivo, a aceitação da ausência de sentido como um beco sem saída. Mas Nietzsche te oferece uma alternativa. O niilismo ativo, aquele que abraça o vazio, não para se render, mas para construir sobre ele. A transvaloração de todos os valores é a chave. Inverter a hierarquia tradicional, questionar os dogmas impostos, exaltar a força, a individualidade, a paixão pela vida, abandonar a moralidade do rebanho e forjar o seu próprio código de conduta. O Ubermensch, o super-homem, não é um ideal de superioridade racial como foi erroneamente interpretado. É um modelo de autossuperação constante. Alguém que não se curva às convenções, que cria seus próprios valores e vive autenticamente em busca da grandeza. Imagine um artista diante de uma tela em branco, um caos de possibilidades. Nietzsche te convida a ser esse artista, a transformar a sua vida em uma obra de arte, a esculpir o seu destino com coragem, paixão e autenticidade. Agora, um desafio. Escolha um aspecto da sua vida que te causa insatisfação, algo que te incomoda, que te impede de alcançar o seu potencial. Imagine como um super-homem nietzschiano lidaria com essa situação. Quais novos valores ele criaria? Que atitudes ele tomaria? Use essa visão como um ponto de partida para a sua própria transformação. O dogmatismo é uma prisão. A crença cega em verdades absolutas te impede de enxergar a vastidão de possibilidades que a vida oferece. Te aprisiona em uma visão estreita e limitante do mundo. Nietzsche te convida a questionar cada certeza, a duvidar de cada dogma. A genealogia da moral é uma ferramenta poderosa. Rastrear a origem das suas crenças, investigar como foram construídas, por quem e com qual propósito. Descobrir que, muitas vezes, somos apenas herdeiros de valores impostos, de narrativas fabricadas. O perspectivismo nietzschiano
te liberta. A verdade não é única, imutável, universal. Ela é sempre relativa ao ponto de vista. Cada indivíduo, cada cultura, cada época possui a sua própria interpretação da realidade. Abraçar essa multiplicidade de perspectivas enriquece a compreensão, expande a consciência. Imagine um prisma. A realidade é como uma luz branca que o atravessa, dependendo do ângulo de visão. Essa luz se decompõe em diferentes cores. Cada cor representa uma perspectiva diferente, uma faceta da verdade. Agora, um exercício prático. Escolha uma situação em que você se sente absolutamente certo. Uma questão em que você não admite contestação. Tente enxergar essa situação sob a perspectiva da pessoa com quem você discorda. Esforce para compreender o ponto de vista dela. Os motivos que a levam a pensar de forma diferente. O que você aprende com esse exercício? Que novas nuances você descobre? Nietzsche ataca a moralidade convencional com fúria. A considera hipócrita, repressora, um disfarce para o medo da vida, uma ferramenta de controle que sufoca a individualidade e impede a autossuperação. Ele te convida a ir além do bem e do mal. Ele distingue entre a moral do senhor e a moral do escravo. A primeira é afirmativa, criativa, focada na excelência. A segunda é reativa, ressentida, focada na igualdade e na punição dos fortes. Qual delas te guia? A liberdade é uma responsabilidade. Ao rejeitar a moralidade imposta, você se torna o único responsável por criar seus próprios valores e viver de acordo com eles. Não há mais desculpas, não há mais subterfúgios. Você é o autor do seu destino. Imagine um escultor diante de uma pedra bruta. Ele não se contenta em seguir as linhas pré-existentes, em reproduzir modelos já consagrados. Ele molda a pedra com as próprias mãos, criando uma obra de arte original e única. Nietzsche te convida a ser esse escultor, a moldar a sua própria moral. Agora, um desafio. Escolha um valor que você considera fundamental, algo que te define, que te guia. Questione se esse valor realmente te serve, se te empodera, ou se serve a alguma instituição, a alguma ideologia. Crie um valor alternativo, um valor que te impulsione a ser a melhor versão de si mesmo. A consciência da morte é o motor da vida. Nietzsche argumenta que a certeza da nossa mortalidade nos impulsiona a viver intensamente, a buscar significado em cada instante, a fugir da mediocridade, da passividade, da conformidade. O último homem é o oposto do super-homem, aquele que busca apenas conforto e segurança, que evita a dor e o sofrimento a todo custo. Nietzsche o despreza, o considera um ser desprezível, incapaz de grandeza. A dor é inevitável, mas ela também pode ser um catalisador para o crescimento pessoal, para a autodescoberta. Fugir da dor é fugir da vida, é se esconder em uma falsa segurança que te impede de alcançar o seu potencial. Imagine um alpinista escalando uma montanha íngreme. Ele enfrenta riscos, desafios, intempéries, mas ele persiste, determinado a alcançar o topo. Nietzsche te convida a escalar sua própria montanha, a enfrentar seus próprios medos, a superar seus próprios limites. Agora, um exercício. Saia da sua zona de conforto. Faça algo que te assusta um pouco, algo que te desafia, que te tira da sua rotina. O que você aprende sobre si mesmo? Que novas habilidades você descobre? Que novas perspectivas você adquire? Viva perigosamente. Abrace a incerteza. Encontre a autenticidade. O segredo oculto de Nietzsche não se revela em um passe de mágica, em uma fórmula instantânea. Ele reside em um processo contínuo, em uma jornada de autossuperação que exige coragem, disciplina e honestidade brutal. É um convite permanente a desafiar a realidade, a questionar cada valor, a duvidar de cada dogma. Nietzsche não te oferece respostas fáceis, mas sim ferramentas para que você construa o seu próprio caminho, para que você desafie suas crenças, crie seus próprios valores e viva autenticamente em busca da grandeza. Aplique os conceitos nietzschianos em sua vida cotidiana. Questione suas certezas, explore novas perspectivas, desafie a moralidade imposta, abrace a incerteza, a vulnerabilidade, a dor. Transforme o caos em energia criativa. Nietzsche nos legou uma frase poderosa: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Encontre o seu porquê. Descubra a paixão que te move, o propósito que te guia. E então, a vida, mesmo em meio às dificuldades, se tornará uma aventura extraordinária. Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários. Crie uma comunidade de pensadores críticos, de indivíduos que se recusam a aceitar a realidade imposta e que buscam incessantemente a verdade. O legado de Nietzsche continua vivo em cada um de nós.